E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios duas pessoas que vocês já conhecem, a Silvana Rosa e a Adriana Locke. As duas são especialistas no assunto empreendedorismo. São consultoras do Sebrae nesse tema do empreendedorismo. E hoje a gente vai tentar entender a importância, então, do comprometimento. E o que isso quer dizer e significa nesse leque aí de empresário, empreendedor, a importância de se ser comprometido. Muito obrigado, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Tá? Obrigada, boa tarde. Silvana, Adriana. Bom, como eu gosto do tema, eu chamo sempre os especialistas, né, para conversarmos sobre o empreendedorismo. Já entrando no assunto do vestir a camisa, do estar comprometido, por que é importante você ter um comprometimento com aquilo que você está querendo fazer, que é abrir um negócio, vamos imaginar, não é? Quem começa? Vai lá, Adriana. Ok. A palavra comprometimento em si, ela é muito ampla e a gente vai conversar um pouquinho no macro e também no micro. Exatamente, porque a gente pode usar o comprometimento para várias esferas, para a família, né? Na escola, enfim. Mas vamos aplicar aqui no mundo corporativo. Isso. Tá. E como é comportamento, normalmente, para não dizer quase sempre, quem é comprometido na família é no trabalho e vice-versa. Sim, é verdade. Normalmente. Mas, enfim, comprometimento é primeiro respeitar e honrar o que você fala. Se eu for dona de uma indústria e te prometeu o seu pedido, independente de quanto for, para aquele prazo, faça chuva ou faça sol, independente de plano de governo ou de nada, naquele prazo você recebe. Então, é realmente respeitar prazos, coisa que para muitos empresários isso é diferencial, o que deveria ser uma obrigação. Sim. Cumprir esses prazos e realmente, assim, antigamente se usava ter um fio do bigode, que hoje precisa ter contrato, e isso também é importante. Mas, assim, confiar na própria palavra e conquistar essa confiança do cliente, do fornecedor e do parceiro. Para que realmente, se eu digo algo, o parceiro ou a parceira saiba que aquilo realmente vai acontecer porque eu tenho comprometimento para aquilo. Eu, empresário, eu, equipe e tudo mais. E aí depois tem o lado da equipe que a gente vai conversando. Eu achei legal a gente começar por aí, porque nessa competência do comprometimento, não está faltando muito comprometimento, não? Olha, Fernanda, é engraçado. Ou eu estou enganado? Dependendo de comprometer com o quê? Você mesmo estava falando no início, né? É importante para o empresário ser comprometido com aquilo que ele quer. Você disse a primeira palavra, que é a mais importante para definir o comprometimento. Comprometer-se com o quê? Comprometer-se inicialmente com as suas próprias metas. Com aquilo de onde você deseja chegar, em qual que é o teu sonho, aonde você quer chegar. Sim. Então, quando a gente fala das competências empreendedoras e dos comportamentos empreendedores, o comprometimento ele aparece amarrado inicialmente às metas. Aonde eu quero chegar e como que eu me comprometo com isso. Mas se traduz sobre várias formas, porque na realidade, para mim atingir aquela meta de empreendimentos, para aquela meta para minha empresa, eu preciso me comprometer com o meu cliente, eu preciso me comprometer com o meu fornecedor, com os meus empregados. Então existe uma gama de pessoas com as quais o comprometimento e o contrato, seja de fio de bigode, como disse a Adriana, seja assinado, seja respeitado exatamente como ele foi colocado, ou venha a ser discutido caso alguma condição faça com que ele não possa ser cumprido. Então, esse comprometimento a gente pode imaginar para os negócios inicialmente ligados às metas. Que metas você tem enquanto você é comprometido com as suas próprias metas. O grande risco, e talvez o que a gente imagina que falte, é que às vezes os empresários têm poucas metas, mas muito comprometimento. Então, ele trabalha, mas ele trabalha. Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, não tira férias, ele trabalha muito. Mas se você pergunta para ele por que ele está trabalhando tanto, ele não sabe dizer aonde ele quer chegar. Então, esse é um detalhe do comprometimento que faz com que brasileiros são muito, muito comprometidos, acredite. Dentro do perfil do empreendedor brasileiro, comprometimento é um dos itens mais altos. Mas, como metas não é um item muito alto, são pessoas que trabalham muito e não sabem onde vão chegar. Muito bem, deixa eu ver se eu estou entendendo então. O comprometimento
ele tem que ter com as metas. Muitas vezes, vamos imaginar que a meta dele seja um crescimento de 10, 15% ao ano. Agora, se então ele vai estar muito comprometido com isso aí. Se ele falha, por exemplo, nesse comprometimento com o cliente, se ele não leva muito a sério as datas da entrega, você estava falando ainda há pouco, né? Quando o cliente reclama alguma coisa, eu estou falando isso porque eu já falei N vezes aqui, e vou repetir isso N vezes, que nós consumidores somos muito desrespeitados. O PROCON de todo o Brasil tem milhares e milhares de queixas de diversos tipos de queixa. E isso tem a ver com a falta, talvez, do comprometimento do empresário, talvez, em enxergar o cliente de outra forma, de outra maneira. Porque tem cliente, eu trabalhei numa empresa que o patrão detestava ouvir queixa do cliente. Ele sempre achava que o cliente era chato, queixas demais. Não é bem assim, não, a gente não pode dar ouvido a tudo que eles dizem. Obviamente as coisas não foram bem, não é? Então, o que eu entendi é que o comprometimento tem que estar amarrado a outros compromissos, porque se um falha, desmorona aí essa cadeia do comprometimento, é isso? É isso. E em cima disso, Fernando, tem a definição operacional de comprometimento que diz que o empreendedor de sucesso atribui a si as causas do sucesso e do fracasso e assume a responsabilidade pessoal pelos resultados obtidos. Ou seja, supondo que, porventura, algo que não poderia ser previsto fez com que o pedido fosse atrasado. Quem é empreendedor de sucesso mesmo assume o erro, conversa com o cliente e já corrige o erro com algo a mais. Então dá uma segurada nisso aí, que a gente vai para um break e eu vou puxar aí um assunto muito controverso aí, tá? Ok. Eu quero que vocês dêem uma explicada aí ao nosso telespectador, não é? O líder comprometido é o líder que não joga a culpa nas outras pessoas. Exato. Mas infelizmente, e você sabe que isso é verdade, existem líderes que quando tudo dá certo foi eu. E quando as coisas dão errada foram vocês. Esses são chefes, esses não são chefes, líderes, né? O chefiota, como diz o doutor Robert Sutton. Chefiota é um bom termo, né? Existe líder, chefe e gerente. Entende? Líder, chefe e gerente. O líder, que é líder mesmo, ele não faz esse tipo de coisa. Ele é mais ao contrário, ele diria o seguinte: o que está atrapalhando minha equipe aí que não está deixando meu povo trabalhar? O que está pegando aí? Minha equipe está precisando trabalhar, ela desempenha muito bem. Se tiver alguém incomodando para eles, sai de perto, porque a minha equipe é fundamental. Esse é um comportamento de empreendedor de sucesso. Sim. Entende? Sim. Aí você está falando de chefes e de gerentes. Sim. Né? Que de repente. E esse é um líder, né? Esse que você falou aí, olha, eu detectei aqui um problema, foi minha culpa, vamos resolver e vamos atender o cliente na hora certa, enfim, de acordo com o que foi combinado. Isso mesmo. Não é? E sem contar que, assim, por que ele traz para si a responsabilidade tanto do erro quanto do acerto também? Principalmente porque, enquanto ficar com os outros, a solução está onde? Está com os outros. Se o meu sócio não trabalha, você vai esperar ter um sócio que trabalha para ter sucesso? Então, ele traz para si essa bronca do erro mesmo para ter a solução e consertar esse erro e ir para frente. Claro que dá mais trabalho, por isso que exige comprometimento com aquilo, com a meta e com aquilo que ele quer. Mas se você quiser resolver uma questão que está pendente, é com você, não espere pelos outros. Ele não pode passar a bola, porque, infelizmente, o que eu vi muito isso no Brasil. Na Europa, eu vi pouco isso, mas aqui no Brasil, eu vi que existe uma tendência de alguns chefes, não vou usar mais o termo líder, então, perfeito, de que pega a bola, né, às vezes a bola tá redonda e cheinha, ele murcha a bola e passa a bola murcha para um outro colaborador e diz assim, olha, resolve que eu não tenho tempo para isso. Quer dizer, isso não é atitude de um líder. Isso é atitude de um chefe. Não é? E sabe outra coisa, para a gente entrar já no segundo? Isso, eu pensei nisso. Tudo em excesso é ruim. Até mesmo o excesso de comprometimento é ruim. Como assim? Tem um segundo comportamento empreendedor que diz o seguinte, que empreendedores colaboram com seus empregados e colocam-se no lugar deles, se necessário,
para completar uma tarefa. O detalhe é que tem muito empreendedor, especialmente de micro, pequena e média empresa, que adora o que faz e centraliza tudo. Sim. E aí passa... Isso é um baita problema. Exatamente. Porque aí, claro, ele acredita e de repente seja fato de que ele é que a mulher atende, ele é que a mulher compra, que a mulher vende, que a mulher faz banco, que a mulher negocia. Mas e quem vai fazer as outras funções e quem vai cuidar da outra parte da vida dele? Família, amigos, vida social, enfim. Exato. E ninguém pode ser bom em tudo. Não existe isso, não é? A gente é bom em algumas coisas, em outras você talvez seja mais ou menos. Então tem que delegar. Isso, e aí se necessário for, se minha faxineira não vai para a empresa e está suja, eu pego o vassoura e vou varrer. Mas se ela está lá, é função dela fazer isso. Eu tenho a minha função enquanto empresária. Eu tive um chefe, Adriana, que ninguém podia mexer nem na plantinha da entrada do hall da entrada. Era ele que tinha que dizer onde fica a plantinha, meu Deus. Que diferença então, faz? O estresse que esse homem, não é? Quer dizer, e tem muita gente assim, infelizmente. Tem. Mas esse é um excesso de comprometimento daí, neste caso. Mas é ruim isso. É ruim. Isso a falta e o excesso são ruins. Você tem que chegar a um ponto equilibrado de uma competência, de um comportamento. Todo comportamento ele pode ter um lado obscuro, um lado que não é ideal e que não ajuda a crescer a empresa. Por excesso de comprometimento, por excesso de colaboração com os empregados, você pode ter empregados que estão rindo de você porque sabe muito bem que assim que você começar a cortar o tecido, vai vir o proprietário e vai dizer, não, porque eu sei cortar direito. Então deixa ele fazer porque ele faz. Porque é ele que faz melhor, ou ele acredita que faz melhor. Só que empreendedores comprometidos, eles se colocam no lugar dos seus funcionários quando necessário. Houve um funcionário que sofreu um acidente, mas a carga precisa ser entregue e o caminhão precisa ir hoje. E não tem mais ninguém na hora na empresa. Ele te regaça a manguinha bonitinha e vai lá botar a saca de, seja lá o que for, dentro, em cima do caminhão, porque ele está comprometido com o seu cliente. E o seu funcionário fez a falta e ele vai lá e diz, não, eu vou colocar esse caminhão na estrada hoje porque eu me comprometi com isso. Foi necessário. Foi necessário. Houve uma exceção que fez eu acho que se fosse assim, o número de queixas no PROCON ia ser muito... Eu vou citar para vocês uma pesquisa de um ano atrás, feita nos Estados Unidos e na Europa, sobre o que segura hoje um bom funcionário. Tá? Como a tendência aqui no Brasil é a mesma coisa. Foram ouvidos milhares de funcionários. Por incrível que pareça, o salário só aparece em quarto lugar. Quarto lugar, isso mesmo. É? Em primeiro lugar, exatamente aparece isso que você está falando aí, o reconhecimento. Depois, o bom ambiente de trabalho e oportunidade de crescimento. Oportunidade de crescimento, exatamente. Então, o funcionário, ele quer ser reconhecido. Ele não é mais aquele funcionário totó, não é? que não tinha nenhuma formação. Essa era acabou. Não é? Hoje o funcionário é muito competente e ele quer ver o seu esforço valorizado, a sua contribuição valorizada. E, infelizmente, em reconhecimento, vou te dizer, nós estamos muito a dever aqui no Brasil. Não é? Muito a dever. Eu, após algumas palestras que eu faço nas empresas, alguns funcionários dizem, olha, nem obrigado nós escutamos. Então, é difícil para esse funcionário vestir a camisa. Mas aí é um trabalho, Fernando. É trabalho, lógico. Exige persistência. Dá para mudar isso, né? Montar uma boa equipe é um desafio grande. Depois que ela está funcionando, é uma maravilha. Mas até chegar nesse nível, onde empresário e colaborador possam realmente conversar de igual para igual, que haja esse reconhecimento de todos os âmbitos, é maravilhoso. E isso é possível. A gente conhece N empresas que têm esse nível que estamos falando, de comprometimento. Sim. Até porque o empresário sabe que se for muito centralizador, como falávamos antes, do tipo, ninguém faz melhor do que eu, como é que ele vai crescer? Vai ser sempre dono de uma pequena empresa? Sim. Então, se quiser crescer, vai ter que confiar e delegar, sim, a outras pessoas funções que ele faça. Claro que o top é dele e deve ser assim, mas sim, de reconhecer e envolver a equipe para que se sinta comprometida. Mas quem tem que dar motivo para que o meu funcionário se comprometa como empresa, sou eu, dono da empresa. Muito obrigado. Obrigada, Adriana. Esse papo é legal, voa o tempo. Voa muito rápido. Muito obrigado, tá, Adriana? A gente volta a falar em outros programas. Muito obrigado, você, meu amigo, minha amiga, que me assistiu nesse programa. Espero vê-los no próximo Cases. Boas vendas, sucesso para vocês. Tchau.